E se eu te dissesse que, há quase 2 séculos, um cientista respeitado da Academia Prussiana provou que o que chamamos hoje de energia sutil podia ser visto, sentido e até mesmo mensurado por pessoas treinadas como nós radiestesistas, por exemplo. Recentemente, uma aluna me fez uma pergunta que, embora simples, carrega implicações profundas. Ela me perguntou: professor, já houve alguma evidência científica de que as energias sutis, como aquelas utilizadas na radiestesia, no reiki e na clarividência, por exemplo, são reais? A resposta foi imediata. É claro que sim. E mais do que isso, existem registros, estudos e experimentos realizados por cientistas que, mesmo em uma época denominada por uma visão mecanicista da realidade, ousaram investigar o invisível com seriedade, método e sensibilidade. Entre esses nomes, um em especial se destaca. Eu me refiro a Carl von Reichenbach, barão, químico, filósofo e membro da Academia Prussiana de Ciências. Reichenbach é uma figura-chave na transição entre o empirismo rígido do século XIX e a percepção expandida que fundamenta as terapias vibracionais que conhecemos hoje. Suas obras não apenas validam a existência de uma força sutil que ele chamou de força ódica, como estabelece as primeiras bases experimentais para aquilo que atualmente chamamos de percepção energética, bioenergia e campo vibracional humano. Por isso, neste vídeo, eu convido você a conhecer a história de um homem que ousou unir a ciência e a consciência, e a refletir sobre o que isso representa para nós, que buscamos compreender a alma através da energia. E, se você quiser compreender por que a ciência do invisível nunca foi tão concreta e o que isso muda na sua prática terapêutica, assista esse vídeo até o fim. Há lições aqui neste percurso que podem transformar a forma como você percebe o mundo, a energia e, acima de tudo, a consciência. Olá, amigos. Uma pausa rápida com um convite especial. Acabei de lançar o meu novo livro Radiestesia Multidimensional no Dia a Dia, uma estrutura guiada para quem quer praticar com clareza, precisão e confiança. São mais de 450 páginas entre teoria e prática, além de uma metodologia exclusiva onde eu ensino como utilizar a radiestesia multidimensional junto com o mapa da consciência de David Hawkins, transformando-o em uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento para que possamos identificar processos internos que estão impedindo a nossa autotransformação. E tem mais, ao adquirir, você ganha um workshop completo, mais materiais complementares como bônus. Tudo por um valor simbólico de pré-lançamento na Hotmart. Quer elevar a sua prática e integrar a radiestesia à sua rotina com segurança? Clique no link fixado nos comentários e aproveite essa oportunidade única de pré-lançamento. Olá, me chamo Caio e sou professor de radiestesia multidimensional. Seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre o fascinante universo microvibracional que nos conduz por uma jornada sem fim através dos aspectos mais sutis e misteriosos da radiestesia multidimensional. Eu sei que muitos que nos acompanham aqui no canal, especialmente
terapeutas vibracionais e buscadores espirituais comprometidos com o seu desenvolvimento energético e espiritual, às vezes se perguntam se os temas que abordamos realmente fazem sentido dentro da prática terapêutica vibracional. E a resposta é simples. Se nós estamos tratando de multidimensionalidade, não podemos nos contentar com uma lógica linear limitada à superfície dos fenômenos físicos ou à rigidez da física newtoniana. Nossa forma de pensar precisa ultrapassar os limites da linearidade e acessar o que chamamos de pensamento lateral. Eu já abordei esse tema de forma mais aprofundada em vídeos anteriores. No entanto, é comum encontrarmos pessoas que se satisfazem com a superficialidade e acreditam que pensar como um radiestesista se resume a incluir termos como energias sutis, chakras, emissões radiônicas ou energias negativas em suas frases, como se isso por si só fosse um indicativo de profundidade. Mas o que vemos nesses casos é somente a repetição mecânica de um discurso vazio que frequentemente soa desconectado da própria mensagem que se tenta transmitir. Pensar como um radiestesista multidimensional exige muito mais do que repetir palavras de efeito ou organizá-las estrategicamente numa frase. Exige compreender com exatidão o significado de cada conceito e o porquê da sua presença dentro de uma explicação determinada. Fora do campo da espiritualidade, essa capacidade é reconhecida como pensamento lateral. Esse conceito foi criado e desenvolvido pelo psicólogo maltês Edward de Bono, na década de 1960. De Bono argumenta que, ao contrário do que muitos imaginam, a criatividade não é um dom inato, mas sim uma habilidade treinável. O pensamento lateral é, portanto, uma abordagem criativa de resolução de problemas baseado em caminhos pouco convencionais, por vezes até ilógicos. Uma alternativa à rigidez do pensamento linear. Em vez de seguir a rotina direta, ela nos convida a explorar pontos de vistas diferentes, a desafiar suposições estabelecidas e a gerar alternativas inéditas. Em outras palavras, seria como se costuma dizer popularmente, é a arte de pensar fora da caixa. Já o pensamento linear, por sua vez, é aquele que aprendemos desde cedo. Aquele que segue uma linha sequencial, lógica, onde cada passo depende do passo anterior. Nós podemos compará-lo a uma escada, na qual só é possível subir um degrau de cada vez. Entre as principais características do pensamento linear, nós podemos destacar a sequência lógica, onde cada etapa deriva da anterior, o foco convergente, que visa encontrar uma única solução correta, ações baseadas em dados, que utiliza padrões e informações previamente conhecidos, a análise segmentada, que divide o problema em partes menores, e a eliminação de alternativas, que descarta ideias que fogem da lógica estabelecida. Na radiestesia seria mais ou menos assim. Você segura o pêndulo, formula a pergunta e, com a resposta, monta o gráfico por determinado tempo. Já o pensamento lateral apresenta outro conjunto de qualidades. Ele é não sequencial, ou seja,
ele salta etapas e usa associações improváveis. Ele é exploratório, pois valoriza a geração de múltiplas ideias. Ele desafia suposições e questiona paradigmas e regras vigentes. Ele é gerado de alternativas e, por isso, busca possibilidades além do óbvio. Além de que, ele entende que ideias ruins podem levar a insights geniais. Percebam que ambos os estilos são importantes e complementares. O pensamento linear é essencial para a execução precisa da técnica. Já o pensamento lateral nos permite compreender as sutilezas por trás dos fenômenos, a acessar novas camadas de significado e a expandir a nossa atuação como terapeutas vibracionais. Dito isso, vamos agora nos aprofundar em um estudo especialmente valioso para todos os que desejam ampliar a sua visão lateral sobre a radiestesia. A maioria dos cursos disponíveis no mercado apresenta um módulo introdutório sobre a história da radiestesia. Costuma-se dizer que o termo surge da junção de rádios, raio, e astésis, sensação, que foi cunhada por um abade francês. Em seguida, menciona-se o seu uso para encontrar água na China antiga, no Egito faraônico, por Moisés e até mesmo em períodos de guerra. Embora não estejam errados, esses cursos muitas vezes se limitam a apresentar somente a técnica prática, sem se debruçar sobre os fundamentos históricos da radiestesia. Quando eu me propus a estudar a fundo a origem da radiestesia, eu percebi que muitas coisas começaram a fazer sentido. Vários dos mistérios que cercavam a prática foram sendo pouco a pouco desvendados. Inclusive, na formação online Jornada da Radiestesia 2025, acesso estendido, nós oferecemos um módulo bônus com mais de 20 aulas sobre a história da radiestesia, apresentada de forma profunda e contextualizada. E eu garanto que esse conteúdo proporciona verdadeiras quebras de paradigma e nos ajuda a compreender os motivos pelos quais a radiestesia enfrentou e ainda enfrenta processos de estagnação ao longo do tempo. Eu aproveito também para compartilhar uma novidade antecipada. Nós estamos reformulando toda a estrutura do Instituto Jornada da Radiestesia e do Instituto Nova Holística. E estamos criando um ecossistema de soluções vibracionais. Cada produto foi desenvolvido para atender necessidades específicas de quem busca autotransformação e expansão de consciência, inclusive oferecendo serviços terapêuticos presenciais e à distância. E sim, a formação Jornada da Radiestesia será transformada em algo muito maior do que aquilo que se entende hoje como radiestesia multidimensional. Como se trata de um processo gradual, todos que se inscreverem agora ainda garantem o valor de investimento da versão atual e terão acesso às atualizações que virão a seguir. Logo, se você sente o chamado para fazer parte dessa nova fase, essa é a hora. E, para enriquecer ainda mais nosso entendimento sobre o pensamento lateral aplicado à radiestesia, vamos agora falar de um personagem essencial para quem deseja mergulhar na história dessa ciência intuitiva e vibracional. Eu me refiro ao barão Dr. Carl von Reichenbach. Foi ele, um cientista de renome, quem trouxe evidências que aproximaram a radiestesia de uma comprovação científica, demonstrando a sua eficácia na detecção de água e também de um conceito interessante
chamado de força ódica, tema que abordaremos com mais profundidade na sequência desta aula. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Carl Ludwig Freyer von Reichenbach, e me desculpe a pronúncia, ele foi muito mais do que um cientista convencional. Ele foi um químico, metalurgista, naturalista, filósofo e industrial alemão, e a sua trajetória atravessou diferentes áreas do saber, revelando uma mente inquieta, criativa e profundamente investigativa. Ele se destacou no cenário científico do século XIX por descobertas que hoje fazem parte da base da indústria moderna. Entre elas estão a identificação do querosene, da parafina e do fenol, substâncias obtidas a partir do alcatrão de hulha, que transformaram não só a química, mas também os processos industriais da época. Ele foi pioneiro ao fundar as primeiras instalações metalúrgicas modernas com forjas próprias, localizadas na região da Floresta Negra. Essas contribuições solidificaram uma reputação como um dos grandes nomes da química aplicada à indústria. Mas Reichenbach não se deteve aos domínios da matéria densa. Com o mesmo rigor que empregava na sua ciência, ele se voltou para o mundo invisível. Em meados do século XIX, introduziu um conceito revolucionário e, à época, muito controverso, a qual ele chamou de força ódica. Segundo Reichenbach, essa força sutil poderia estar na raiz de fenômenos como o hipnotismo, a sensibilidade energética da radiestesia e até mesmo em certos estados alterados de consciência. Em suas investigações, ele utilizava metodologias empíricas, reunindo centenas de relatos e conduzindo experimentos com pessoas sensitivas que, segundo ele, possuíam uma percepção aguçada dessa energia invisível. A força ódica, ainda que rejeitada pela ciência oficial de sua época, ainda ressoa atualmente nos campos das terapias energéticas. Além disso, Reichenbach também se dedicou ao estudo de meteoritos e foi membro respeitado da Academia Prussiana de Ciências, consolidando o seu lugar entre os pensadores mais ousados do seu tempo. Em síntese, Reichenbach foi uma figura singular que soube transitar entre o mundo visível da ciência material e as realidades sutis da energia vital. Suas descobertas continuam a inspirar aqueles que, como nós, compreendem que a verdadeira ciência não deve temer o invisível, mas sim buscar compreendê-lo com profundidade, integrando a razão e a intuição numa única visão de mundo. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Para compreender a dimensão dessa ideia, precisamos viajar mentalmente ao século XIX, um período em que os contornos entre ciência, filosofia e espiritualidade ainda eram fluidos. E o conhecimento buscava mapear avidamente os territórios invisíveis que conectavam a vida à matéria. É nesse cenário que se destaca o barão Carl von Reichenbach, um homem rigorosamente científico, mas também sensível ao que escapa aos instrumentos convencionais. Em 1845, ele propôs a existência de uma força vital que não se enquadrava nas categorias clássicas da física ou da biologia, e a batizou de força ódica ou Odile, em homenagem
ao deus nórdico Odin. A escolha desse nome não foi fortuita. Odin é o arquétipo do conhecimento profundo, da magia sagrada e da inspiração divina. Ao nomear essa força com tamanha carga simbólica, Reichenbach sinaliza que nós não estamos diante de uma energia qualquer, mas sim de uma inteligência vibracional que permeia tudo. Para Reichenbach, a força ódica não era a alma nem a vida em si, mas sim o fluido sutil que anima toda a matéria viva. Um campo energético imanente que emana continuamente de plantas, animais e seres humanos. Invisível aos olhos comuns, mas plenamente perceptível ao sistema nervoso de pessoas sensíveis, essa força seria mensurável não por máquinas, mas sim por corpos humanos treinados e naturalmente afinados com a sua frequência. E é justamente aqui que a ciência de Reichenbach ganha uma dimensão quase poética. Segundo seus estudos, sob condições de escuridão absoluta, após um período de adaptação sensorial, os sensitivos conseguiriam ver a Odile, não como uma abstração, mas como uma luz viva, pulsante que emanava de objetos como cristais, flores, ímãs e do próprio corpo humano. Aquilo que na penumbra parecia inerte tornava-se um verdadeiro farol de energias sutis. Um cristal irradiava, uma flor cintilava e as pontas dos dedos brilhavam com cores distintas. Essa manifestação luminosa não era homogênea, e Reichenbach identificou uma paleta de cores associada às polaridades dessa força. Assim como o magnetismo, a Odile apresentava dois polos, cada um com propriedades sensoriais e propriedades visuais específicas. O polo negativo, relacionado ao polo norte magnético, emitia uma luz azulada, fria e suave. Os sensitivos relatavam uma sensação agradável de frescor, como se aquela energia tivesse uma natureza serena e ao mesmo tempo contrativa. O polo positivo, correspondente ao polo sul magnético, gerava uma luz avermelhada ou amarelada. Essa vibração, por sua vez, era percebida como quente e mais ativa, e às vezes até mais incômoda. Uma energia expansiva de natureza mais excitante. Essa polaridade era visível não apenas nos objetos, mas também no corpo humano. A mão esquerda, por exemplo, tendia a funcionar como o polo positivo, quente e vermelho. Já a mão direita, como o polo negativo, frio e azul. O corpo, então, tornava-se um cristal vivo com uma estrutura energética polarizada que poderia ser observada, compreendida e, sobretudo, aplicada em práticas terapêuticas. Outro aspecto fascinante da teoria de Reichenbach é que essa força não era estática. Ela podia ser projetada segundo suas observações. Segundo suas observações, o ser humano poderia intencionalmente emitir Odile por meio dos seus principais pontos de irradiação: as mãos, a testa e a boca. Isso oferecia uma base científica alternativa para compreender práticas como os passes magnéticos, a imposição de mãos, o poder do olhar e até mesmo o sopro ritualístico utilizado em tradições de cura, como o xamanismo, por exemplo. A projeção dessa força poderia então estabelecer um círculo energético entre quem emite e quem recebe. Uma interação que hoje reconhecemos em diversas terapias vibracionais. Mas talvez o ponto mais ousado e epistemologicamente revolucionário
que foi proposto por Reichenbach foi a defesa de que a força ódica era uma entidade distinta das forças clássicas. Apesar de sua semelhança com o magnetismo por apresentar polos e radiações, ela não atraía limalha de ferro e também não movia as agulhas de bússolas. Também sequer obedecia a qualquer lei da eletricidade. Ela apenas fluía por materiais considerados isolantes como madeira ou vidro, o que indicava a sua natureza singular. Era, segundo ele, uma força imponderável, pertencente mais ao reino da biologia e da consciência do que ao da física mecânica. Ao preencher esses espaços entre o visível e o invisível, entre o corpo e o espírito, Reichenbach não apenas lançou bases para uma nova visão de mundo, mas também antecipou muitos dos conceitos que hoje nós utilizamos na radiestesia multidimensional, na bioenergética e nas demais terapias vibracionais. Em um tempo em que a ciência buscava reduzir a vida a processos químicos, Reichenbach ousou sugerir que há algo mais, um elo sutil, mas real, entre a matéria e a consciência. E esse elo, invisível para os olhos e imperceptível aos instrumentos de laboratório, talvez só possa ser compreendido por quem escolhe sentir com a alma e investigar com o coração. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. O mesmerismo, uma prática marginalizada na época e classificada como mera superstição ou espetáculo de charlatanismo, encontrou respaldo científico nas investigações rigorosas de Reichenbach. Sua obra em questão propunha uma revisão profunda. O mesmerismo, longe de ser uma ilusão, teria sido o pressentimento intuitivo de uma realidade energética autêntica. A pergunta central não era se Franz Anton Mesmer estava certo, mas sim em que exatamente ele estava certo. Mesmer falava de um fluido magnético universal capaz de ser manipulado para restaurar o equilíbrio e curar. O seu equívoco, segundo Reichenbach, não era a percepção da existência dessa força, mas a confusão entre essa energia vital e o magnetismo físico convencional, aquele que atrai os metais. Reichenbach, munido de uma metodologia experimental rigorosa, desvelou que essa energia era real, porém era de uma natureza distinta. Tratava-se da força ódica, uma entidade vibracional com propriedades específicas e observáveis, embora sutis. Para o autor da obra, a conclusão é clara. A odile e o fluido mesmérico são, em essência, a mesma coisa. Mesmer foi o intuitivo que pressentiu a corrente vital e Reichenbach, o cientista que a isolou, nomeou e a descreveu com suas leis específicas. Assim, sob essa nova luz, o mesmerismo se revelou não como fantasia, mas como precursora prática de uma ciência energética ainda em gestação. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Mas afinal, como essas forças atuariam durante uma sessão mesmérica? A explicação oferecida por Reichenbach é ao mesmo tempo elegante e coerente. O chamado sono mesmérico é um dos fenômenos centrais da prática. Não se trata de um sono fisiológico, mas sim de um estado alterado de consciência. Esse estado é induzido por uma reorganização deliberada
da distribuição da Odile no organismo do paciente, provocada pela influência energética do operador. O mesmerista, sendo uma fonte potente dessa força, projeta sua energia sobre o paciente, desequilibrando temporariamente o seu campo ódico, para instaurar uma nova configuração vibracional. Os sentidos ordinários se apagam e a percepção sutil se acende. O corpo se afina como um instrumento e a consciência acessa um plano de maior sensibilidade psíquica. A eficácia das práticas clássicas do mesmerismo se torna então compreensível. Os passes com as mãos funcionam porque as mãos são polos primários de emissão de força ódica. O movimento rítmico cria um fluxo energético que reorganiza o campo do receptor. O olhar direto ou gazing tem o poder semelhante, pois a testa e os olhos são também focos concentradores da Odile, capazes de induzir estados profundos de percepção e transformação. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Também foram realizados experimentos com objetos inanimados, oferecendo evidências concretas. Um exemplo notável é a magnetização da água. Ao impor as mãos ou utilizar cristais e ímãs, a Odile é transferida para o líquido, que passa a funcionar como um veículo energético. Sensitivos treinados eram capazes de identificar com precisão, pelo sabor, pela temperatura ou efeito fisiológico, a diferença entre a água carregada e a água comum. Isso reforçava a existência de uma alteração real, física e mensurável, causada por uma força ignorada pelas ciências tradicionais da época. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Ao compreender o mecanismo do mesmerismo, as aplicações terapêuticas surgem naturalmente. Se a Odile constitui o substrato energético do sistema nervoso, sua manipulação consciente poderia se tornar uma das mais eficazes ferramentas de cura vibracional. Reichenbach descreve uma variedade de efeitos benéficos observados em contextos clínicos, como, por exemplo, a anestesia energética, onde transe mesmérico produzia analgesia profunda, permitindo cirurgias sem dor em uma era anterior à anestesia química. Também o alívio de dores crônicas, como, por exemplo, as dores reumáticas, nevrálgicas e enxaquecas severas, que cediam aos passes mesméricos ao restaurar o fluxo harmônico de Odile. Também o tratamento de distúrbios neurológicos, como as condições de epilepsia, histeria, paralisia e estados catalépticos, seriam reinterpretados como desequilíbrios no campo ódico, passíveis de equilíbrio pela ação dirigida do operador. Segundo o autor, essa abordagem deveria ser ensinada e aplicada por qualquer profissional da saúde que desejasse tratar o ser humano em sua totalidade, corpo, energia e consciência. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Talvez a mais radical das proposições dos estados de Reichenbach e Mesmer seja a relação entre a força ódica e os estados mentais chamados de insanidade. Os estudos sugeriram que muitos desses quadros clínicos não eram disfunções mentais no sentido patológico, mas sim estados mesméricos espontâneos e desgovernados, em que
o indivíduo, dotado de uma hipersensibilidade ódica, mergulhava em percepções que o desconectavam da realidade consensual. As alucinações, elas seriam então percepções legítimas da Odile, emanada por pessoas e ambientes e captadas sem o filtro da mente racional. E os delírios seriam tentativas desesperadas da psique humana de querer dar sentido a essa enxurrada de estímulos vibracionais. O tratamento, nesse caso, não seria medicamentoso, mas sim energético. O operador mesmérico, com seu campo estabilizado, atuaria como um condutor de aterramento, harmonizando o fluxo de energia e reduzindo o paciente a um estado funcional e consciente. Reichenbach, ao validar empiricamente o que Mesmer intuiu com genialidade, legou à humanidade uma nova linguagem para a saúde, para a cura e para o mistério da existência. Ignorá-lo pode significar perpetuar um abismo entre a ciência e a alma. Resgatá-lo, muito pelo contrário, seria como reconhecer que a realidade não se limita ao que os olhos veem, e que a verdadeira cura talvez comece onde termina o bisturi. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Reichenbach utilizou o termo sensitivo com rigor científico, rompendo com os preconceitos que associavam tais indivíduos às superstições ou ao ocultismo. Para ele, o sensitivo era alguém com um sistema nervoso afinado a tal ponto que conseguiria captar variações da força ódica que passavam desapercebidas à maioria. É importante notar que essa sensibilidade não é um estado patológico, ainda que possa se manifestar em pessoas com doenças do sistema nervoso. Trata-se, antes de tudo, de uma condição natural distribuída em graus variados na população. Uma espécie de acuidade energética que se manifesta como um sexto sentido em um estado latente ou desperto. A pesquisa conduzida por Reichenbach revelou que cerca de 1/3 da população da época apresentava algum nível de sensibilidade ódica, o que deslocava o sensitivo do território da exceção para o campo das variações humanas possíveis. Para Reichenbach, o sensitivo não era apenas um ser místico, mas sim uma pessoa biologicamente sintonizada com frequências mais sutis da própria realidade. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Em seus estudos, os relatos dos sensitivos revelaram uma sequência coerente de percepções, quase como se houvesse uma gramática da experiência energética. Por exemplo, alguns testemunharam a percepção tátil-térmica, onde era uma etapa mais elementar que ocorria quando o sensitivo sentia variações de calor ou frio ao aproximar-se de objetos magnetizados ou cristais, mesmo que ele estivesse em temperatura ambiente. Essas sensações, elas são interpretadas como uma interação direta com a emissão ódica do objeto. Outro fenômeno é a percepção visual. Em ambientes de escuridão total, após um tempo de adaptação, os sensitivos começavam a ver as emanações sutis ao redor de pessoas e objetos, descritas como névoas, chamas ou campos coloridos. Essa percepção não era simbólica, mas vívida e concreta para quem as experimentava. Essas experiências indicavam que a força ódica não era apenas sentida, ela era também vista e reconhecida com consistência
entre os diferentes sujeitos testados. Inclusive, que tais habilidades também poderiam ser induzidas por estados mentais propícios, como os gerados pela meditação profunda, hipnose ou práticas que favorecessem a predominância das ondas cerebrais alfa e teta. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Um dos momentos mais intrigantes da pesquisa de Reichenbach aconteceu quando os seus sensitivos começaram a relatar informações que transcendiam os limites do espaço imediato. Eles viam imagens mentais de pessoas ausentes, sentiam emoções que não lhes pertenciam e descreviam com detalhes eventos que ocorriam à distância. Foi nesse contexto que Reichenbach se deparou com aquilo que chamou de prova acidental da clarividência e da telepatia. Sem desejar validar fenômenos psíquicos, ele acabou sendo confrontado com relatos tão consistentes que não lhe restou outra saída senão reconhecê-los como reais. A explicação proposta foi: o clarividente, ao silenciar os estímulos sensoriais externos, tornava-se um receptor puro do fluxo ódico. A força ódica, nesse cenário, atuava como uma matriz vibracional que conectava todos os seres e objetos. A clarividência, portanto, não era uma violação das leis naturais, mas sim a leitura consciente de um campo de informação que sempre esteve presente. Uma percepção direta da realidade energética de um evento, objeto ou pessoa. Além disso, a telepatia seria explicada como a ressonância entre dois campos ódicos humanos. Quando duas pessoas estão emocional ou mentalmente conectadas, os seus campos vibram em sintonia, permitindo a transferência de pensamentos e impressões sem a pronúncia de palavras. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Entre muitos relatos descritos em suas obras, Reichenbach menciona a visão detalhada dos órgãos internos de um corpo vivo, percebida não pela anatomia física, mas sim pela emanação ódica diferenciada de cada tecido, a leitura psíquica de objetos impregnados com a assinatura energética de seus donos, como cartas, roupas ou fios de cabelo, que funcionavam como verdadeiros portais vibracionais para a consciência do sensitivo, o fenômeno da segunda visão ou precognição, como uma extensão espontânea da clarividência, captando possibilidades vibracionais ainda não manifestadas no plano material. Aliás, pesquisas realizadas pelo Instituto Stanford Research com visualizadores remotos confirmaram as descobertas que Reichenbach documentou no século XIX, antecipando com precisão surpreendente a neurociência energética que hoje ressurge como um novo vocabulário. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Em nossa jornada de aprofundamento sobre os fundamentos vibracionais da realidade, nós compreendemos que toda investigação legítima da consciência sutil exige, antes de tudo, um instrumento de detecção sensível e confiável. Nós discutimos anteriormente como o sensitivo representa esse instrumento vivo, capaz de captar nuances da energia sutil mapeadas por Reichenbach, que escapam aos sentidos convencionais. Sob a ótica da ciência da Odile, conceitos como radiestesia, magia,
bruxaria e aparições não pertencem ao reino do misticismo irracional, mas sim ao domínio de uma física desconhecida que se encontrava em um estágio embrionário para a época, mas que dialoga de forma surpreendentemente precisa com os princípios da física quântica e, consequentemente, com os princípios da radiestesia multidimensional e até mesmo a radiestesia clássica. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Historicamente conhecida como a arte de localizar fontes ocultas, seja água, metais, objetos ou até mesmo respostas, com o uso de instrumentos simples como varetas ou pêndulos, a radiestesia foi durante muito tempo associada a práticas esotéricas e desprezadas pela ciência tradicional. No entanto, Reichenbach não apenas investigou o fenômeno com rigor, como também ofereceu uma explicação coerente e replicável. Segundo ele, depósitos minerais e cursos d'água subterrâneos emitiam um fluxo constante de força ódica, semelhante ao que encontramos em cristais e ímãs. O radiestesista, ao ser sensível a essa emissão, seja por natureza ou por treinamento, percebia esse campo de forma física por meio de alterações sutis no tônus muscular, sensações táteis ou impulsos viscerais. Aqui, a vareta ou o pêndulo não é mais do que uma extensão mecânica desse micromovimento inconsciente. É neste ponto que a radiestesia multidimensional amplia a sua compreensão clássica. Ela reconhece que o campo ódico não apenas carrega informações geofísicas, mas também psíquicas, emocionais e espirituais. Com isso, o pêndulo passa a ser um tradutor dessas múltiplas informações multidimensionais captadas pelo radiestesista e ressignificadas por meio de gráficos, testemunhos e protocolos que organizam o campo informacional do consulente. A radiestesia multidimensional, portanto, torna-se um verdadeiro scanner de frequências, sendo capaz de detectar todas as informações sutis. Já os tratamentos vibracionais, eles são instrumentos para harmonizar e reprogramar essas estruturas sutis. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Nos estudos de Reichenbach, nós podemos ver o impacto do estado mental sobre os fenômenos energéticos. Reichenbach relata que a presença de observadores céticos, especialmente aqueles com forte resistência ou descrença, inibia os efeitos visíveis da força ódica. A explicação para esse fenômeno era simples. Pensamentos e emoções não são abstratos. São vibrações que modulam o campo ódico pessoal e, por isso, estão submetidos aos efeitos ondulatórios como fenômenos destrutivos e de ressonância. Na radiestesia multidimensional, esse princípio é conhecido. Quando nós operamos com gráficos emissores ou diagnósticos, a qualidade vibracional do terapeuta influencia diretamente a precisão da leitura. Um campo contaminado por dúvida, pressa ou ansiedade atua como ruído informacional, distorcendo assim a resposta obtida. Isso confirma o que os antigos já sabiam. Mais do que ferramentas, nós somos seres biocondutores. O afinamento interior é, portanto, um pré-requisito para qualquer intervenção radiestésica verdadeira. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Antes de encerrarmos,
eu gostaria de expor algumas observações que encontrei nesses estudos sobre o tema. Eu me refiro a um tema muitas vezes subjugado por alguns radiestesistas. E aqui utilizarei os mesmos termos dos estudos de Reichenbach: magia, bruxaria e mesmerismo. É comum nós ouvirmos radiestesistas dizendo ser contra o misticismo e não acreditar em magias, mas fazem uso de gráficos que tiveram suas raízes no campo das ciências ocultas. Longe de perpetuar imagens folclóricas ou acusações infundadas, a proposta dos estudos sobre esses temas, inspirados nas conclusões de Reichenbach, é o de reinterpretar esses fenômenos à luz da ciência vibracional. Muitas das acusações clássicas, como transformação em animais ou invisibilidade, não seriam fatos físicos, mas sim alterações na percepção induzida por meio de sugestão mesmérica. O operador, dotado de intensa emissão ódica, influenciava o campo de consciência alheia, modificando a sua experiência da realidade. Esse mecanismo encontra paralelos claros na radiestesia multidimensional. Ao utilizarmos gráficos de emissão para reprogramar padrões mentais, nós estamos realizando em sua essência uma forma refinada e ética de sugestão vibracional. Nós não estamos impondo crenças, mas sim ressoando informações arquetípicas que estimulam o campo do consulente a se reorganizar por ressonância. A verdadeira magia nesse contexto é a arte de alinhar intenção, frequência e imagem mental. E é justamente neste ponto que a ciência e a espiritualidade se encontram. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. As chamadas aparições, luzes, vultos ou formas em torno de túmulos sempre causaram medo e fascínio nas pessoas. A explicação tradicional apelava ao mundo dos mortos, mas Reichenbach oferece uma outra via: a decomposição orgânica, que gera reações químicas intensas, liberando uma forma visível de energia ódica que alguns sensitivos conseguem perceber. Algo como os conhecidos bolsões etéricos ou, como menciona o escritor Robson Pinheiro, resquícios de fluido vital de corpos recém-desencarnados. Aqui nós podemos relacionar o campo da radiestesia e geobiologia. Quando analisamos uma casa, terreno ou local de trabalho, nós podemos detectar emanações oriundas de memórias emocionais, resíduos astrais ou campos telúricos intensos. Com uma sensibilidade desenvolvida e utilizando os gráficos adequados, nós realizamos uma espécie de limpeza de aparições, não no sentido de exorcismo, mas sim no sentido de dissipação de padrões informacionais estagnados que se imprimem no campo etérico local. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Outro ponto a se destacar é o uso ritualístico de cristais e espelhos. Reichenbach identifica que cristais são condutores e amplificadores da força ódica. Já os espelhos, ao estimularem o foco mental e a introspecção, facilitam o estado receptivo necessário para a clarividência. Isso tem aplicação direta na radiestesia multidimensional. Afinal, os cristais são frequentemente usados como corretores ou amplificadores nos gráficos da radiestesia. Mas ainda,
Ao trabalhar com o pêndulo sobre mandalas, geometria sagrada, nós criamos os mesmos efeitos de indução. Nós silenciamos os sentidos externos e acessamos camadas sutis da mente e abrimos o canal para a intuição guiada. A ferramenta material aqui atua como uma chave vibracional para acessar as camadas mais profundas da nossa consciência. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Agora, um fenômeno planetário visível. Eu me refiro à aurora boreal. Segundo Reichenbach, a aurora boreal, por exemplo, é a manifestação visível do campo óptico terrestre. A Terra, como um grande organismo vivo, emite suas próprias radiações sutis. Sensitivos podem percebê-las não apenas nos polos, mas também em locais de alta carga telúricas, como montanha, cavernas e redes geomagnéticas. Na radiestesia multidimensional, esse entendimento nos permite trabalhar com gráficos de geobiologia, detectando zonas de força, cruzamentos telúricos, interferências eletromagnéticas e pontos de alta emissão de energia sutil ou emissões débeis de fenômenos físicos, como a radiação ionizante, por exemplo. Sendo assim, nós terapeutas atuamos como guardiões da harmonia entre o ser humano e o campo vibracional da Terra, promovendo uma reconexão essencial para a saúde, o equilíbrio e a expansão da consciência de todos os seres. Os estudos de Reichenbach nos apresentam além de uma teoria. O sobrenatural é reinterpretado como naturalidade mal compreendida. A radiestesia, tanto a clássica quanto a multidimensional, emerge como uma das expressões mais concretas dessa nova ciência. Uma tecnologia da alma que alia sensibilidade, intenção e instrumentos simbólicos para revelar a arquitetura invisível do ser. Reichenbach nos oferece uma chave, e a radiestesia nos oferece um mapa. Cabe agora a nós usá-los com consciência, ética e devoção ao real, reconhecendo que, ao desvendar os segredos do invisível, nós não mergulhamos numa supersticiosidade, mas sim nós retornamos à fonte de tudo. A consciência que vibra, sente e sabe. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Ao longo desta aula, nós percorremos uma verdadeira jornada pelo universo invisível que pulsa por trás da matéria. Nós compreendemos como Carl von Reichenbach, por meio de uma metodologia rigorosa e ao mesmo tempo visionária, desvelou os contornos da força ódica, uma energia sutil, real e mensurável que atua como o elo vibracional entre o corpo, a mente e a consciência. Exploramos o papel dos sensitivos como instrumentos vivos dessa percepção, a atuação da Odile nas práticas terapêuticas e a explicação energética para fenômenos muitas vezes considerados sobrenaturais. Nós vimos como conceitos como clarividência, telepatia e aparições e até os estados ditos de insanidade podem, na verdade, ser compreendidos como manifestações de uma hiperpercepção do campo óptico. Tudo isso, como mostramos, dialoga profundamente com os fundamentos da radiestesia multidimensional e também da radiestesia clássica. E foi exatamente por reconhecer essa profundidade que nasceu a formação online Jornada da Radiestesia. Um treinamento completo e estruturado para quem deseja dominar de forma prática, ética e transformadora o universo das terapias vibracionais. Se você deseja,
levar a sério o seu papel como terapeuta vibracional e ir além da simples repetição de técnicas superficiais, o próximo passo é claro: faça parte da nossa formação. Nela, você aprenderá como realizar diagnósticos precisos aplicados à área da saúde holística. Irá aprender como usar formas, gráficos e símbolos para a emissão e harmonização vibracional. Irá também aprender como atuar com a geobiologia, aplicando gráficos inéditos e protocolos de análise profunda. E principalmente, como desenvolver o seu pensamento lateral, aquele que diferencia o operador técnico do verdadeiro terapeuta consciente e criativo. A formação online Jornada da Radiestesia vai muito além de videoaulas. Lá, você contará com um suporte premium onde eu mesmo respondo pessoalmente às dúvidas dos nossos alunos de forma fundamentada e didática. E não para por aí. Nós também criamos a Sociedade dos Terapeutas Vibracionais, uma comunidade de estudos de caso onde compartilhamos experiências e desafios que posteriormente se tornam mentorias gravadas com base em dúvidas como essa que nós acabamos de nos aprofundar juntos. Além disso, você terá acesso ao nosso tutor de inteligência artificial treinado com o conteúdo da formação, capaz de responder com agilidade e profundidade as perguntas mais comuns na jornada do estudante de radiestesia. Por isso, se você sente que essa abordagem é o que faltava na sua trajetória, acesse agora mesmo www.jornadadaradiestesia.com.br e venha fazer parte da melhor formação em radiestesia multidimensional do Brasil. Um espaço onde a superficialidade e a superstição não têm lugar, e onde o conhecimento, ética e consciência se encontram a serviço da evolução vibracional. E um aviso importante: nós estamos passando por uma transição estratégica no Instituto Jornada da Radiestesia. Em breve, a nossa formação será completamente reescrita, incorporando novos módulos, novos aprofundamentos temáticos e ferramentas que elevarão significativamente o valor agregado do conteúdo. E, claro, naturalmente, também o valor a ser investido. Por isso, ao se inscrever agora, você garante o acesso à versão atual com validade de 2 anos. E mais do que isso, você assegura a sua participação nessa nova fase como um verdadeiro pioneiro, tendo direito automático a todas as atualizações que serão implementadas na nova versão. Por isso, se você sente o chamado para mergulhar em uma formação séria, profunda e transformadora, este é o melhor momento para você fazer parte da maior e da mais completa formação em radiestesia multidimensional que você encontrará. Um espaço onde ciência e espiritualidade se unem com o propósito e a clareza e o compromisso de despertar a consciência do universo. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, para que seus comentários e dúvidas sejam respondidos com prioridade, é importante que você esteja inscrito no canal. Se você sentir que o nosso trabalho tem contribuído com a sua jornada, considere também clicar no botão Valeu Demais. Esse com o coraçãozinho e o cifrão. Lá, você pode apoiar o canal com uma contribuição no valor que você achar justo. Qualquer apoio, mesmo que simbólico, faz uma diferença enorme e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos com propósito e dedicação. Agora, quero que você me responda aqui na área de comentários. Você acredita que a força ódica, o Qi, a energia prânica, o Reiki, a energia de forma e outras manifestações sutis são expressões diferentes de uma mesma energia? Na sua opinião, a radiestesia,
A clarividência e telepatia são habilidades naturais ou dons especiais? Você acredita que a radiestesia ela pode ser uma ponte entre ciência e espiritualidade? Eu convido a todos a fecharem os seus olhos, a tomarem uma respiração consciente e se conectarem com o seu divino. E do fundo do coração, emitir vibrações para todos os povos, para que eles encontrem a felicidade, a paz e a sabedoria. Paz, amém. Eu agradeço a tua presença e nos vemos em nossa próxima aula.